Corinthians de olho em Iago, já no Timão, quero te contar quanto o Corinthians estabeleceu como preço para vender uma propriedade de patrocínio fechada por Duílio Monteiro Alves. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Quero te falar agora sobre Iago, meio atacante que pertence ao Fluminense e tem feito excelente campeonato carioca pelo Nova Iguaçu e interessa ao Corinthians. Pelo menos aqui garante o Cascão, o diretor do programa do Neto e também responsável por um podcast chamado Alambrado Alvinegro. Na noite dessa terça-feira, o Cascão trouxe a informação de que Corinthians e Iago negociam a possibilidade de uma transferência. Só para relembrar que na tarde dessa terça-feira, durante o programa Os Donos da Bola, o Neto trouxe a informação de que 2 atletas negociam com o Corinthians, um segundo volante e um meia atacante. O Neto disse que não contaria os nomes, falaria apenas para o Cascão. Horas depois o Cascão aparece com a informação a respeito do Iago. Fui checar mais detalhes com o pessoal do Nova Iguaçu, o time da Baixada entende que não vai ter condições de manter o Iago para o restante da temporada, ele deve na teoria voltar ao Fluminense, a dúvida é se o Flu conseguirá utilizar o Iago ou se vai permitir que ele seja negociado. Atleta que com a camisa do Nova Iguaçu na temporada tem 12 jogos, 3 gols e 3 assistências, formado na base do Fluminense, ele teve uma passagem enquanto atleta do Sub-15 pelo Barcelona B. Para falar sobre o Corinthians, Timão tentando remendar problemas e situações deixadas por Duílio Monteiro Alves. Para mim, o pior presidente da história alvinegra. Corinthians estabeleceu como preço para o patrocínio nas costas 30 milhões de reais. Detalhe, o Duílio, como um dos últimos atos na presidência do Corinthians, fechou esse espaço com a Easy Seguros por 11 milhões de reais. Só para piorar, o atual presidente Augusto Melo, depois de vencer a eleição, pediu que o Duílio não fechasse com ninguém para as costas, porque ele já tinha um patrocínio para pagar perto desses 30 milhões de reais. O Duílio ignorou a sugestão e fechou com a Easy Seguros por 11 milhões de reais, contrato por toda a temporada. O que o Augusto está fazendo? Se aproximou da Easy para tentar uma melhoria no contrato ou então para a rescisão do contrato de forma amigável. Existe a possibilidade dessa quebra do contrato acontecer no mês de abril. Isso tudo está sendo debatido, difícil imaginar que a Easy, depois de assegurar o pagamento por 11 milhões de reais, tope bancar mais 19 milhões de reais pela mesma propriedade que ela havia comprado com o Duílio Monteiro Alves. Esse é só um dos vários problemas que o Timão, sob nova administração, conheceu por conta da administração anterior. Só para fechar sobre o Corinthians, informação importante, o Timão tem uma mudança no comando técnico do futebol feminino. Cris Gambaré, que era a diretora de futebol do Corinthians, super vencedor no feminino, acaba de aceitar um convite para trabalhar na seleção brasileira. Para o seu lugar, o Corinthians anunciou Iris Sessô. Vamos ver como é que ela se sai. E a saideira do giro sobre o Corinthians, o Timão fará um amistoso contra o Santos, não mais no sábado e sim na sexta-feira, jogo disputado na Vila Belmiro. Na semana que vem, confronto contra o Cascavel, lá no Paraná. Gabigol no Timão, Alexandre Carelos é quem faz essa pergunta. O Corinthians tem a intenção de contratar o Gabigol, isso não é novidade. Tirá-lo do Flamengo nesse ano vai ser muito difícil, para não dizer impossível. Mas o que o Corinthians está tentando montar é uma estrutura, um planejamento financeiro para permitir que o Gabigol seja contratado de graça a partir de janeiro. O de graça é modo de dizer, você não paga ao Flamengo e vai pagar para o jogador. Entre direitos de imagem, luvas e salários, o Gabigol vai custar mais ou menos uns 3 milhões de reais a que ele teria direito se tivesse renovado o contrato com o Flamengo, tá bom? Nicola, quem são os meias que o Neto falou nos Donos da Bola? Cara, só consigo te dizer que os volantes... esse volante não é o Marlon Freitas, do Botafogo, que o Corinthians em outro momento tentou, e também não é o Denilson, volante do Cuiabá. Tô atrás de... posso contar também que não é o Rezende. Durante a live mandei mensagem para uma pessoa próxima ao Rezende, a pessoa disse que não há negociação, chance zero. Agora estou tentando descobrir se o Martínez do América pode ser um desses alvos, se o Gabriel, volante do Internacional. Estou tentando fazer uma varredura aqui para avançar nessa história, tá? O Paulo Garcia pergunta sobre José Mourinho no Timão. Essa não precisa nem responder. Aquele volante no Timão pode ser o jogador do Bahia, você fala, do Rezende, né? Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa que me contou dessa negociação. Quer ver? Numa dessa gente... Boa essas lembranças que vocês fazem, né? Porque a partir daí... Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma novidade sobre Rezende?
no Corinthians. A única coisa é que assim, o Neto falou em segundo volante, né? E o Rezende, pelo que eu me lembro, é um cara de primeiro volante, um dos maiores ladrões de bola do Campeonato Brasileiro do ano passado, enfim. Marcelo Magalhães. Nicola, boa noite. Os jogadores que o Corinthians está negociando devem ser os do Internacional Gabriel e Depena. Algum reforço para o Galo? É um bom palpite. Cara, boa. É que o Gabriel não é um segundo volante, como disse o Neto, né? Mas é uma boa observação. Deixa eu mandar uma mensagem para o Pitombeira. Só uma coisa, na semana passada eu chamei o Pitombeira, que é empresário do Gabriel, e o Pitombeira disse que via com pouca possibilidade de negócio com o Corinthians, porque a relação entre Pitombeira e Augusto Melo ficou bastante deteriorada depois que o Veríssimo foi embora. Murilo, ex-Corinthians, vai ser negociado para evitar punição de fair play financeiro do Forest. Sabe quais clubes têm interesse? Bom ponto. Deixa eu mandar uma mensagem para um empresário que trabalha com o Bertolucci, quer ver? Ó? Tá por aí? Sabe se o Forest vai ser obrigado a vender o Murilo de forma mais rápida por causa do fair play financeiro? Só para lembrar, o Forest perdeu 4 pontos, punição aplicada pelo campeonato inglês, perda na própria Premier League por conta do não respeito ao fair play financeiro. Com isso, o Forest passou a ter enorme risco de rebaixamento, tá? O que se especulava é que o Atlético de Madrid poderia oferecer até 80 milhões de euros para contratar o Murilo, negócio que interessa ao Corinthians, que ficou com 11% do valor de uma venda futura. Quando surgiu essa especulação, eu conversei com um dos sócios do Bertolucci, a pessoa estava me contando que o Bertolucci chegou a viajar à Inglaterra para se reunir com o dono do Forest para entender as condições de um negócio. Anil Santos, quase 6 mil pessoas ao vivo. Agradecer a toda a galera por aqui. Boa noite, Nicola. Voltando ao assunto do Paulinho no Corinthians. É o mesmo jogador que sofreu racismo quando jogou na Europa. Ainda desconhecido? Interrogação. Se sim, parece que ele não aprendeu com o que sofreu. Acho que teve esse episódio, mas muito tempo atrás, antes mesmo dele virar famoso, né? Matheus. Antes mesmo dele virar famoso, né? Mas aí é da pessoa, né, cara? Só para quem não entendeu o que o Vanil tá falando, vazou nos últimos dias um vídeo em que o Ivan Andrade, que é gerente de comunicação do Corinthians e tem feito uma série de transmissões na TV Corinthians, chama o Paulinho para uma entrevista rápida à beira do campo antes do jogo contra o São Bernardo, e o Paulinho se recusa a dar essa entrevista sem motivo nenhum. Tá? O Yuri Horta, boa noite, Nicola. Os meias que o Neto disse podem ser o Depena, né? Não é Della Pena, é o Depena e o Gabriel. Até poderiam, embora o Gabriel não seja um segundo volante. Eu estou tentando checar essa história, tá? Deixa eu ver se eu descubro quem que é o empresário do Depena. Me conta quem é o empresário do Depena. Família, então é isso aí, ficamos com um giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas aí do maior clube do Brasil, o Corinthians é o timão, né, que vai fazer o seu amistoso contra o Santos na sexta-feira e provavelmente o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro. Eu acho que o Corinthians deve empatar esse jogo aí, eu acho que não perde, mas também não ganha. Pra mim deve ficar 1-1 esse jogo aí, tá? Pra mim vai ser o placar do jogo de sexta-feira contra o Peixe. Valeu? Esse é meu placar, lembrando que é minha análise e minha opinião. Você pode deixar a sua aí no comentário, porque ela é muito importante. Então já faça isso já. Se você acha que o Corinthians vai ganhar, comente aí. E se vai perder também, comente. Até mesmo se for empatar, deixa aí a sua opinião pra gente saber o que vai acontecer. E aí a gente vai ver quem é melhor, quem tem uma melhor opinião ou não. E é isso aí, rapaziada. Então, se vocês ficaram no vídeo até aqui, não esqueça de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like. Pra quê? Pra estar fortalecendo nosso trabalho, estar trazendo vídeos diários do Corinthians, para que vocês não percam nada, tá bom? Então, desde já peço a colaboração de você, deixar esse like aí no vídeo, valeu? Tô ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Tchau, tchau. Fui.